Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. Lembrando que a nossa programação você acompanha a qualquer hora do dia ou da noite através da nossa web TV e web rádio Renovando Vidas. Agradeço a todos vocês, amigos internautas, que acompanham e prestigiam a nossa programação. Também é possível acompanhar o nosso programa na TV Antares, todas as sextas-feiras, no nosso informativo Renovando Vidas. Muito obrigada a todos que acompanham, prestigiam e respeitam a nossa programação. E em breve nós teremos quadros novos, um programa diferenciado. Com certeza você é nosso convidado especial para acompanhar a nossa nova programação. Estamos preparando com muito carinho um programa diferente para que você possa acompanhar, ser abençoado, ser instruído também. Nós iremos ter um programa novo. Fica aí a surpresa, daqui a algumas semanas vocês irão acompanhar juntamente conosco, amém? Quero deixar aqui o nosso e-mail, aravideos@uol.com.br, para que você entre em contato conosco, dê a sua sugestão de quadros, de palavras, faça as suas perguntas, nós iremos tentar tirar as suas dúvidas, amém? Temos uma porta aberta com você. E hoje nós iremos acompanhar mais uma vez a leitura da palavra do Senhor. Amados, Deus fala conosco de formas variadas, através de um vento, através de uma planta, através de uma pessoa, através do sol brilhando na nossa face, através da chuva que cai. Deus fala conosco de várias formas, mas a maneira mais clara de entendermos, de ouvirmos e de obedecermos a voz de Deus é lendo a sua palavra. A Bíblia Sagrada, que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige, que nos mostra e nos demonstra o grande amor de Cristo por todos nós. Nós sabemos que somos amados, escolhidos e separados do Senhor. A Bíblia nos garante isso. E hoje, mais uma vez, nós iremos fazer a leitura da palavra. Iremos conversar um pouco, falarmos um pouco sobre ela. Hoje, o texto que iremos ler está no livro de João, capítulo 14, a partir do verso de número 1, que diz: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amém? Amados, esta palavra do livro de João, capítulo 14, o primeiro verso, nos traz Jesus falando com os seus discípulos da mesma forma com que ele fala conosco hoje. Não se turbe o vosso coração, não andeis ansiosos, desesperados, preocupados, angustiados com o que está por vir. Porque os discípulos de Jesus sabiam que as coisas estavam se complicando. Eles estavam temerosos, eles estavam preocupados, amedrontados, porque eles sabiam que algo iria acontecer. Aí então Jesus, que seria aquele que passaria por todas as dores, que seria aquele que pagaria o alto preço, pediu para que eles ficassem tranquilos. Não se turbe o vosso coração, não tenha um coração atribulado, um coração angustiado. Não se preocupem. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos o contexto anterior desta palavra, o capítulo de número 13 do livro de João nos mostra a firmeza, a fé, a postura de Jesus ao dizer estas palavras, sendo que Ele mesmo estava passando já por momentos tão difíceis. O capítulo 13 de João nos mostra alguns momentos que Jesus já havia passado, de tristeza, de angústia, de decepção, olhando para os nossos olhos naturais. Em João 13, versículo de número 1, diz que um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os
até o fim. Esse mesmo homem que falava com os seus discípulos para que eles tivessem paz no coração, tranquilidade, ele estava vivendo um momento de muita preocupação se nós fôssemos olhar com os nossos olhos naturais. Porque a Bíblia diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que estava chegando o dia da sua morte e morte de cruz. Amados, este que estava confortando, pedindo para que os seus discípulos tivessem o seu coração tranquilo, que não houvesse desespero, que não houvesse pânico, ele sabia que estava chegando o dia em que ele iria morrer. E não seria uma morte qualquer, ele sabia que seria uma morte aonde ele levaria, além das dores naturais, ele levaria sobre ele toda a nossa culpa, toda a nossa dor. Todo o nosso castigo estaria sobre ele e sobre as suas pisaduras, as suas feridas, eu e você seríamos sarados. Mas para que isso acontecesse, para que nós pudéssemos viver como nós vivemos hoje, Jesus sabia neste momento que ele teria que pagar o preço, um alto preço. Um pouquinho adiante, ainda neste mesmo capítulo número 13, Jesus diz, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Amados, este mesmo homem que pedia para que os seus discípulos tivessem o seu coração tranquilo, em paz, ele sabia que entre aqueles que ele tanto amava, haveria um traidor. Jesus sabia quem o trairia, Jesus sabia a maneira como seria traído, mas ainda assim Jesus amou. Amados, muitos de nós, quando somos traídos, enganados, nos revoltamos, nos entristecemos. Muitas vezes até vemos pessoas se levantando umas contra as outras porque se sentiram traídas, enganadas de alguma forma. Jesus sabia que seria traído e que o traidor estava entre eles, comendo na mesma mesa, vivendo a mesma comunhão, recebendo de Jesus a mesma bênção, a mesma proteção que os outros. A dor de Jesus já era muito grande, se olharmos com olhos naturais. Aí então, no mesmo capítulo de número 13, nós vemos um pouco mais adiante, mais ao final deste capítulo, no versículo de número 37, que Pedro então perguntou para Jesus, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei eu a minha vida por ti. Aí então Jesus, sabendo de todas as coisas, respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Amados, Pedro era o discípulo amado de Jesus. Jesus sabia que seria negado, rejeitado por ele. Jesus sabia de tudo aquilo que iria acontecer e ainda assim, ele diz, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Esta palavra, Jesus fala para nós hoje ainda todos os dias. Não se turbe o vosso coração, não se preocupem tanto. Creiam, tenham fé, creiam em Deus, creiam também em mim. E o capítulo de número 14 continua nos dizendo, a partir do versículo de número 2, que Jesus disse, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Amados, muitas vezes quando nós lemos esta passagem bíblica, nós entendemos que Jesus está dizendo que vai preparar lugar e este lugar muitas vezes simboliza a segunda vinda de Jesus, mas eu entendo que quando Jesus disse que iria preparar lugar, ele estava dizendo, daqui a pouquíssimo tempo, eu irei me doar na cruz e eu vou preparar lugar para vocês lá. Amados, o lugar já foi preparado. Quando Jesus se doou, se entregou, deixou-se ser destruído, massacrado, humilhado naquela cruz, a ponto de morrer por amor a mim e a você, ele preparou para nós o lugar.
Ele iria preparar lugar, porque até este momento nós não tínhamos lugar no céu com Deus, porque a Bíblia diz que nós estávamos separados, destituídos da glória de Deus por causa do nosso pecado. Jesus veio para nos preparar lugar e na cruz Ele nos preparou o lugar. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas e por isso eu vim para preparar-lhes o lugar. E o lugar foi preparado com um preço de sangue. O sangue de Jesus foi derramado para que a porta dos céus fosse aberta, para que eu e você pudéssemos entrar, pudéssemos ser salvos. Jesus já nos preparou o lugar. Ele já nos preparou quando Ele morreu. Agora, amados, Jesus está como se estivesse adornando a casa, ajeitando a casa, para que então Ele volte e nos leve para morar com Ele eternamente. Mas eu e você já temos lugar nesta casa. Este lugar nos foi preparado por Ele. A Bíblia continua dizendo: se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Amados, este versículo é lindo. Esse versículo está nos dizendo que nós somos de Cristo. Nós somos propriedade de Jesus. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. Nada nem ninguém, coisa nenhuma deste mundo poderá nos afastar do amor de Cristo, porque nós somos propriedade de Jesus. Ele nos comprou naquela cruz. Ele nos dá garantia de salvação, nos dá certeza de que o nosso lugar está preparado quando Ele se deu na cruz. Mas isso não é para todos. Isso é para os que crerem, para os que receberem, para os que aceitarem o sacrifício. Porque para aqueles que não creem, aqueles que não acreditam, aqueles que não entendem, que não buscam entendimento, que não tomam posse do sacrifício de Jesus, é como se o sacrifício tivesse sido em vão. Mas não foi em vão, foi para a nossa salvação. O nosso lugar está preparado. E Jesus diz no verso de número 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E muitos de nós, muitas vezes, nos sentimos como Tomé, que a partir do verso de número 5 questionou Jesus dizendo, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus disse, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E Tomé então questionou, não, nós não conhecemos o caminho. Como nós iremos com o Senhor se nós não conhecemos o caminho? Foi importante a pergunta de Tomé, porque ela responde talvez a minha e a sua pergunta hoje. Como eu andarei no caminho se eu não conheço o caminho? Como eu estarei no caminho se eu não sei qual é o caminho certo? A pergunta de Tomé foi pertinente, foi importante, porque Jesus responde para ele e responde para mim e para você hoje. A Bíblia diz que Jesus então respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém? Amados, olha que lindo. Jesus deixou claro que o caminho, a verdade e a vida é Ele. Aquele que conhece Jesus, conhece a Deus. Aquele que crê em Jesus, crê em Deus. Aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Este é o caminho, Jesus Cristo, Filho de Deus. É este o caminho, não tem outro. Esse é o único caminho, essa é a única verdade e é esse o caminho e a verdade que nos leva para a vida. Não existe outra possibilidade. Se você um dia ouviu falar de outras maneiras, de outras formas, não existe. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não importa quem seja, o que tenha feito, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. É isso que a palavra está dizendo. Mas aí então, vendo Filipe a resposta que Jesus havia dado para Tomé, Filipe também questionou Jesus dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.
Amados, Jesus havia respondido com tanta clareza para Tomé, mas Filipe não havia entendido. Talvez Jesus tenha respondido com tanta clareza para os que estão ao seu redor, mas você ainda não entendeu, assim como Filipe. E Jesus traz esta palavra, assim como trouxe para Filipe, esta confirmação do que Jesus já havia dito. Filipe questionou: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo o tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores. Amados, Jesus responde com tanta clareza, para que não haja dúvida, para que não haja confusão, para que nós possamos receber, entender, tomar posse dessa palavra. Jesus é o Filho de Deus. E depois nós vemos que Jesus diz que o Espírito Santo foi enviado como consolador. Ele iria, mas que o Espírito Santo seria enviado, que ele não nos deixaríamos sós. Então, amados, nós precisamos tomar posse dessa Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São todos um único Deus, que se dividiu de formas diferentes para nos alcançar, para nos resgatar, para nos consolar e para cuidar de nós de forma especial. Mas a palavra de hoje que eu queria compartilhar com vocês é o fato de nós termos morada no céu. Nós entendemos muitas coisas através desta palavra, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que não há como nos enganarmos, como nos confundirmos, que Jesus pede para que nós tenhamos uma vida em paz, sem ter um coração atribulado, perturbado, mas que a nossa morada está garantida. Amados, nós temos acesso a Deus. Pode orar, pode falar com Deus. Deus te ouve hoje através do sangue de Jesus. E a nossa morada, o nosso lugar está reservado, preparado. Já nos foi aberta as portas do céu. E em breve nós estaremos todos juntos, reinando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Que essa palavra consiga penetrar o seu coração, que o Espírito Santo consiga te dar entendimento sobre ela, que você tenha desejo de conhecer mais. Leia o capítulo 13, o 14, o 15, para você ver exatamente como iria e como foi. A morte de Jesus teve um propósito, teve um motivo. E o motivo foi eu e você. Amém? Que Deus venha abençoar tremendamente a sua vida. Que você tenha certeza absoluta da sua salvação em Cristo Jesus, em todo tempo. Amém? Deus te ama. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, qual o momento que você esteja vivendo neste momento. Deus te ama. Amém? Amados, nós continuamos aí na nossa web TV, web rádio. Você pode rever esta palavra ou entrar e acessar muitas outras palavras abençoadas de homens e mulheres de Deus. Ouça a palavra do Senhor, se deixe ser ministrado por ela e se deixe ser transformado por ela. Amém? Em breve nós teremos algumas mudanças na nossa programação. Espero continuar tendo aí a sua companhia. Fiquem todos com Deus e na próxima semana estaremos de volta com uma nova programação. Até lá!